Bom, e a nossa proposta de conversar hoje é de um tema interessante, porque, na verdade, a gente às vezes não presta a devida atenção de fazer essa conexão de que quase tudo que acontece na boca é inflamatório. Tem muitas lesões que estão envolvidas no diagnóstico, no tratamento dos nossos pacientes que são inflamatórias, e aí que está o negócio. Você faz isso na sua área específica, na sua área de atuação, na sua especialidade. Por quê? Cara, não tem como fazer odontologia se você não trata ou não maneja o processo inflamatório. É assim. Se você faz periodontia, a patologia periodontal é toda ela inflamatória. Se você faz endodontia, a patologia periapical, a patologia pulpar, tudo é de origem inflamatória. Aí, você faz áreas que têm uma conotação mais cirúrgica, como a própria cirurgia bucofacial, implantodontia, você tem seus pós-operatórios. E os pós-operatórios também envolvem processo inflamatório. Tá, e aí? Então, aí é o seguinte, a maioria das outras lesões que os pacientes apresentam, na boca, nas suas mucosas, na língua, no lábio, na região jugal, a grande maioria delas, e aí é uma questão de estatística. A grande maioria dessas lesões, ela é de origem, elas são também de origem inflamatória. E às vezes a gente não percebe toda essa bagagem que a gente tem de tratamento, de condução do processo inflamatório, ou não faz a conexão de adequar os conceitos de inflamação para aquela outra lesão que nós estamos vendo ali e usar esses mesmos princípios de tratamento para tratar essas lesões da mucosa. Vê bem, onde é que eu quero chegar com esse papo? Se você está acostumado a fazer os tratamentos da sua área, ou se você tem pós-operatórios, você domina, de uma certa maneira, uns mais, outros menos, alguns de forma mais intensa, outros de forma não tão aprofundada assim, mas você trabalha, você, de uma maneira ou outra, tem domínio do processo inflamatório. E aí, quando você vai tratar as lesões da mucosa, ou você vai fazer o diagnóstico dessas lesões, falta justamente essa conexão de você transportar, no caso da endo, por exemplo, aqueles conceitos que você traz muito claro, tipo o pitch, de como é que o processo inflamatório está acontecendo na polpa, para a mucosa. Mas como é que eu vou fazer isso? Gente, então, o primeiro ponto fundamental da gente alinhar o raciocínio é a gente entender que o organismo não vai inventar processos biológicos. O processo inflamatório, ele segue um passo a passo que vai ser sempre o mesmo. Aí, no andar da carruagem, a gente pode ter intercorrências, pode ter variações do processo. Mas se você sabe a base da história e você aplica essa base da história diariamente na profissão, não tem como não fazer isso. Até se você faz DTM, você trabalha muito com isso. Então, isso aparece em todas as áreas. É justamente esses conceitos, esses fundamentos que você precisa jogar para as outras lesões bucais. Justamente porque o organismo não inventa processos biológicos, ele vai seguir aquela sequência. E aí, quando você percebe fazer essas conexões, você vai perceber que também você consegue tratar essas alterações com mais facilidade. Então, por isso que a gente escolheu o título hoje, assim, começando pelo fácil, lesões inflamatórias. Mas também vamos mostrar algumas armadilhas, né? Quando nem sempre essas lesões inflamatórias são o que parecem, ou a gente faz julgamentos equivocados das nossas escolhas de medicamento, do que fazer com o paciente, e aí a gente acaba errando. Então, também vamos tentar minimizar o erro nessas lesões, porque quando a gente erra, a gente se frustra. É ruim para o paciente, é ruim para nós, e às vezes a gente fica insistindo lá na conduta, justamente pensando que é inflamação, algo que a gente está dominando bem, está sabendo como manejar, mas que às vezes reserva algumas surpresas para a gente. Quando você começa a resolver as lesões bucais que não estão no seu cotidiano, você começa a resolver as lesões de origem inflamatória, porque é uma área que você já tem base para isso, você já tem conhecimento. Você pode ter alguma dificuldade, talvez, no diagnóstico, mas você já tem base para esse tratamento. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a ganhar confiança. E no momento que você vai ganhando confiança no seu processo de diagnóstico, na sua forma de tratamento dos pacientes,
na maneira como você vai conduzindo os casos, o que naturalmente vai acontecendo? Você vai ganhando confiança e você vai amplificando isso. Pô, resolvi esse. Acho que consigo resolver o outro também. E acho que consigo resolver o outro também. E aí, isso vai se tornando quase como uma bola de neve, na medida que você ganha confiança, você amplia esse rol de atendimentos e de ofertas de tratamento do seu consultório, resolvendo lesões bucais. Então, sempre vai ter um limite, pessoal. Sempre vai ter um limite. A gente nunca vai ser 100% resolutivo. Em nenhuma especialidade a gente é 100% resolutivo. Primeiro, porque nós somos limitados como pessoas. A gente consegue avançar até um determinado ponto. Quem tem um treinamento melhor em alguma especialidade consegue avançar mais, mas não adianta. Tem casos que a odontologia não consegue dar conta. Se fosse assim, ninguém perdia dente nunca, né? Então, para essa questão de você fazer o manejo e a condução das lesões, é claro que também vai ter um limite, vai ter casos que a gente não vai conseguir superar. Mas, vê bem, isso é a exceção. Justamente o que eu dizia é que, progressivamente, à medida que você vai trabalhando com o resultado, trabalhando com as soluções das lesões, você vai tendo resultado maior e isso vai te dando confiança. E é assim que você vai amplificando o seu atendimento. Mas tem mais uma questão, assim, importante, né? Por que a gente vai escolher trabalhar ou começar com essas áreas, ou com essas lesões que são inflamatórias? Porque elas são as mais numerosas. Epidemiologicamente, o que mais tem são lesões de origem inflamatória. Aí você vai pegar todo o escopo das estomatites, que é o que mais aparece, vai pegar alguma coisa de patologia de glândula salivar, alguma coisa de patologia de língua. Então, é o grande universo, porque as outras lesões que não são de origem inflamatória são as que menos aparecem. E aí, portanto, claro, vai fazer o manejo delas também, né? Vai fazer o tratamento delas também, mas o volume de trabalho é menor. Por isso que você, iniciando, ganhando confiança com as lesões inflamatórias, ao mesmo tempo, você acelera o processo. Você acelera o processo porque isso é o que mais tem. Isso é o que mais aparece para você resolver. Então, a gente tem, assim, infinitos exemplos nas diferentes especialidades aonde nós estamos fazendo esse manejo das lesões inflamatórias dentro da nossa área principal de atuação. E quando aparece uma lesão no paciente, de origem inflamatória também, que escapa da nossa área principal de atuação, com muita frequência, nós abrimos mão desse paciente. Cara, a gente tem o conhecimento para isso. A gente tem o fundamento, a gente tem a base. Bem, a gente há pouco dizia, assim, o organismo ele não vai inventar processos diferentes, né? Não vai ter um mediador químico diferente de outro, alguma coisa diferente em outra lesão da boca, não. Vai acontecer o que está no livrinho ali de recursos terapêuticos, né? É aquilo ali, o que está no DNA, que o organismo sabe fazer, não vai inventar novos passos, né? Vai da gente ter esse discernimento de poder perceber essas circunstâncias e aplicar. Então, vamos dar uma olhadinha numa situação que acontece com relativa frequência. Quem nunca atendeu um caso de pericoronarite, né? Quem? Eventualmente aparece, mesmo que não seja da nossa área de atuação, mesmo que você faça odontogeriatria, daqui a pouco aparece uma vozinha lá que está com um siso que ficou para trás, que começa a erupcionar, sei lá quando, e até os velhinhos adoram brincar com isso, né? Os velhinhos adoram essa história de que o dente não nasceu, e ainda mais quando é o siso. Aí eles ficam dizendo, doutor, eu não tenho juízo até hoje, né? Até parece, né? Mas é uma brincadeira que eles sempre fazem. Eles dizem, por isso que eu não tenho juízo, né? Coitadinho, né? Tá. Sempre teve juízo a vida inteira, mas enfim. E aí acontece o episódio de pericoronarite. Cara, o que vai ser o legal dessa história? Assim, ó? O legal é quando você enxerga aquela manifestação clínica lá e você consegue traduzir isso para o ponto de vista do que está acontecendo ali, do ponto de vista biológico. Então, esse processo inflamatório ali da pericoronarite, ele é diferente do processo inflamatório da gengivite, ele é diferente do processo inflamatório de uma pulpite,
Em alguns aspectos, sim, porque você vai ter variações ou diferenças das regiões anatômicas, e isso interfere um pouco no comportamento do processo. Mas, assim, do ponto de vista das células, da população celular, ou da galera que está envolvida ali naquele fato, ali naquela ocorrência, é a mesma coisa. A sequência de eventos que está acontecendo é a mesma coisa. Então, se você vai manejar um pós-operatório de um paciente que você não quer que tenha edema, quer que transcorra tudo bem, a base de fundamento para você manejar a pericoronarite não é diferente. Claro que tem duas questões importantes que podem te atrapalhar, e são justamente duas questões que podem te frustrar, porque elas podem interferir muito na solução do caso. Uma dessas questões é quando você mistura a questão de processo infeccioso junto com o processo inflamatório, e aqui é um exemplo desses. Então, a gente vai ter que tomar uma decisão num determinado momento, se vai manejar isso somente como inflamação, ou se a gente vai considerar a associação de infecção associada aqui. E a outra circunstância, que não é nesse caso, mas a gente vai discutir mais adiante, é quando, na verdade, esse processo inflamatório, ele está manifestando uma doença autoimune, porque aí é diferente, e aí é onde a gente toma o tombo. Você tratar uma doença autoimune, o diagnóstico também sempre é um pouco mais sofisticado, o diagnóstico sempre é um pouco mais elaborado, mas você tratar uma condição dessas autoimune como se fosse um problema clínico simples, processo inflamatório simples, onde você não tem envolvimento do sistema imunológico. E olha só que louco é essa jogada. Porque quando você tem envolvimento do sistema imunológico, os artistas não mudaram. Você continua tendo a mesma população celular lá, só que eles estão atuando de uma forma diferente daquela forma que eles atuam normalmente no processo inflamatório. Então, olha só, onde é que eu quero chegar? Vamos chegar primeiro na base do processo inflamatório. E qual é a base do processo inflamatório? A base do processo inflamatório é você lembrar que a inflamação, ela quer anular o agressor e ela quer depois resultar no reparo. Para você anular o agressor, você resolve o processo inflamatório. Esse é o esforço que o organismo está fazendo, anular o agressor. Então, esse é um viés, ou uma maneira de pensar, viés é a palavra ruim para isso. Então, isso é uma questão de você considerar sempre que você for manejar lesões inflamatórias. Então, você vê o paciente tem granuloma piogênico. Cara, tem um fator etiológico em algum lugar. Se você não achar o fator etiológico do granuloma piogênico e não remover, a lesão vai recidivar. Até quando você trata candidíase, que é infecção, que é fúngica, o que você está fazendo com o tratamento da candidíase? Está fazendo o básico do processo inflamatório, remover a causa, que é tirar o fungo. Então, ter essa noção, quando você vai fazer o manejo das lesões inflamatórias, é o primeiro passo, é o ponto de partida. Por isso que a gente colocou o nome de começando pelo fácil, né, as condições inflamatórias, justamente porque a gente tem esse fundamento, basta a gente extrapolar ele um pouquinho na nossa forma de examinar, de conduzir os casos, mas perceber que as situações são inflamatórias e, na maioria das vezes, e por isso elas têm uma solução que não é tão complexa assim. Então, vê bem, vai ter que ter a decisão aí na questão infecciosa. Fala sério, quantas vezes você já foi examinar um caso dessas pericoronarites, assim, que inicialmente isso dói, né? Claro que dói, às vezes até evolui mal, uma infecção complexa e tal, mas é difícil, mas pode acontecer, às vezes pode fazer aqueles abscessos grandes e tal, mas considera uma pericoronarite como essa aqui, né, que ela não tá grandona, e quantas vezes você não foi examinar isso aqui, coloca a sonda lá atrás, e aí quando você coloca a sonda, drena pus, tem supuração lá, que estava formando um abscesso preso lá atrás, né, e quando isso acontece, já dá um alívio legal no paciente, né? Porque alivia a pressão. Você não vê o abscesso formado ali, mas na hora de sondar, ele dá uma futricada e vem supuração lá de dentro, né? Vem supuração lá de trás. Então, aí, olha só, você fez essa opção do tratamento, da condução do caso,
discerniu na questão infecciosa ou não, mas o que você tem que ter ali são olhos de que isso é inflamatório, independente da área que você está atuando. Primeira questão é a seguinte, né? Quando você usa sempre antibiótico e analgésico, e antibiótico pode ser sistêmico, e a clorexidina também, que é muito bom ali, você está justamente aplicando esse fundamento de tirar a causa. Porque aqui, se a causa da inflamação é bactéria, vamos remover as bactérias e vamos eliminar a causa, que a causa é bacteriana. Ah, posso fazer o siso agora? Pode, não tem problema nenhum. Se vai fazer agora, se vai fazer depois, não é porque tem um processo, e o processo agudo em si, ele não contraindica nenhum procedimento. Às vezes a gente escuta essa conversa. Se fosse assim, nunca um abdômen agudo, uma apendicite supurada, poderia ser feita, né? Então, na medicina, isso é muito bem estabelecido e a gente precisa aplicar esse conceito também. Então, não tem problema nenhum de fazer ali na fase aguda, desde, claro, você consiga uma boa analgesia e tal, porque você está removendo a causa, está tirando a causa bacteriana ali do lugar. Então, perfeito. A segunda questão é especificamente sobre o anti-inflamatório. A gente precisa ter a noção que, quando a gente está utilizando anti-inflamatório, a gente tem uma série de efeitos adversos, que talvez contraindiquem o uso do anti-inflamatório, mas o anti-inflamatório, ele não tem capacidade de limitar ou acabar com o processo inflamatório. Simplesmente porque ele mexe numa cascata, que é a cascata lá dos fosfolipídios de membrana, que é aquela cascata que quando chega no livro de patologia, de inflamação no capítulo que a gente está estudando, aparece aquele gráfico desse tamanho, é justamente ali que a gente vira a página e não olha, porque aquilo parece uma confusão. E é mesmo, né? Aquilo do jeito que está escrito no livro, cara, não dá para entender aquela viagem lá. Eu aprendi isso com um professor fantástico de Bauru, o professor Alberto Consolari, que um dia me explicou uma tarde inteira. Eu disse, cara, isso aqui é assim, 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 assim. E aí finalmente eu entendi. Mas eu também entendi que aquilo é só uma ponta do processo inflamatório e é só para essa ponta do processo inflamatório que a gente tem medicação. O resto, tudo que está acontecendo, que é muita coisa, você não tem arsenal terapêutico. Eu adoro essa expressão, né? Arsenal terapêutico. Você não tem arsenal terapêutico. Não tem remédio que funcione para aquilo. Isso que a gente quer dizer com arsenal terapêutico. Para interferir no processo. Então, quando você usa mesmo os corticoides, que aí você vai inibir uma enzima lá em cima, a fosfolipase, ou você usa os AINES, que aí você vai inibir duas enzimas mais para baixo, né, que é a ciclooxigenase e a lipoxigenase, e tem aquela história da COX, né, que é a ciclooxigenase, enfim. Então, só em breves palavras, o que acontece é que você, quando faz essa opção do anti-inflamatório ou não, você não consegue frear de vez o processo, não tem remédio para isso, né? Você está mexendo só numa ponta. E aí, quando é que vai usar ou não vai usar? Depende. Se você está removendo a causa do processo inflamatório, justamente como você está tirando a causa, e aí fazendo tratamento, nesse caso aí, com antibiótico e clorexidina, que tem a função antimicrobiana também, você está retirando a causa e talvez justamente não precise do anti-inflamatório. Mas há circunstâncias que você precisa modular o processo. E aquela cadeia que eu falava há pouco tempo aqui, que a gente vira a página do livro lá, dos AINES, ela está muito relacionada à mediação da dor, né? Porque você tem as prostaglandinas lá, que são um mediador importante da dor. Com a evolução do processo inflamatório, vai formar um outro mediador químico lá, que é a bradicinina. Não tem remédio para a bradicinina, mas ela atua de volta nos receptores da prostaglandina e potencializa a dor de novo. Então, e também tem a questão do edema, que esses mediadores interferem bastante, essa mesma cadeia. Então, se você tem outras coisas para controlar, que não é a causa da inflamação, é a dor, o edema, o resto do processo, os outros sinais do processo, aí o anti-inflamatório vai te ajudar. Individualizar as decisões, né, para os casos, né, para siso, tá, no tratamento da pericoronarite não vai ser necessário, a não ser que você queira diminuir esse limiar de dor com o anti-inflamatório, você tem muito bons analgésicos que fazem isso, mas em outras circunstâncias, eles são um recurso terapêutico muito importante e a gente não pode achar que... Porque às vezes a gente escuta isso, né? O colega diz assim, não, eu não quero dar anti-inflamatório porque eu preciso da inflamação e eu não quero acabar com ela. Não vai acabar nunca, cara. Tem muito mediador correndo no paralelo aí
além daqueles que a medicação que a gente tem disponível funciona. Então, não tem como você fazer isso. A nossa medicação, ela não é tão potente assim. E olha só, uma situação como essa aqui, então. O que está acontecendo ali? Bom, está acontecendo formação de pus, está abscedando, lesão inflamatória. Esse é o tipo de lesão inflamatória, assim como a pericoronarite, que a gente não tem dúvida de encarar. Quem faz clínica, quem está trabalhando, atendendo o paciente aí direto, esses 2 primeiros casos são aqueles casos que você abraça. Você não tem dúvida. Porque você tem, e antes de fistular ali, parece que falta 2 segundos para abrir a fístula, né? E foi realmente, né? Ele terminou de fazer a foto, já drenou aquele negócio ali. Mas isso aí é dia a dia de mocho, né? Isso é dia a dia de clínica, essas lesões inflamatórias que estão agudizando, que era crônico e agudizaram, e essas aí a gente não se encolhe, essas a gente não tem receio. Você entende bem a história da necrose pulpar, dos restos necróticos gerando proteína livre, lá começa o processo. Isso, cara, e o processo é sempre o mesmo. Então, se você pegar início, evolução do processo, aqui no abscesso apical, e ali a gente tem a tal da parúlide, um nome bonito, né? Parúlide, quando está quase abrindo a fístula, assim, nessa bolinha de pus ali, que não é um abscesso grandão, né? E na pericoronarite, você tem os fundamentos, você sabe, você encara, você não tem dúvida de como você vai tocar o caso, né? Só que quando isso está acontecendo em outras lesões, que são muito parecidas, que às vezes são até mais fáceis de resolver, porque vai envolver muito menos procedimento, né? Vai ter que fazer uma endo completa nesse caso aí, talvez tenha que manejar, fazer aguda, um inferno. Muitas etapas, várias consultas, né? As coisas não são tão simples assim. A pericoronarite também vai evoluir e tal. E isso é manejado, encarado sempre com muita tranquilidade, com muita segurança, porque é do nosso dia a dia, é do dia a dia do consultório, da clínica. Só que acontece que as outras alterações inflamatórias que aparecem, elas não são diferentes, elas também são do dia a dia da clínica. Então, dá uma olhadinha nesse caso aqui. Vê bem, talvez, em muitas circunstâncias, essa seja uma situação que a gente fique com medo, com receio, dá aquele calafrio, né? Às vezes a gente até treme na base, esse e agora, né? Cara, isso aí tá dentro da clínica, né? Precisa trocar aquele amálgama lá no 46, aquele amálgama no sulco vestibular ali tá ruim, tá mal adaptado, tem infiltração, mas tem uma coisinha acontecendo antes ali, né? Tem aquela gengivinha que cresceu. E aí, você tem segurança suficiente para manejar isso? E por que não teria? Se é justamente uma alteração inflamatória, se ela obedece os mesmos princípios das outras situações que a gente viu antes, porque é inflamação. Como é que a gente trata a inflamação? A gente tem que eliminar a causa. Então, esse é um caso que de maneira nenhuma está indicado medicação aqui. Isso é uma lesão crônica, que demora mais tempo, porque tem que fabricar tecido. O que pode ser? Pode ser granuloma piorogênico, pode ser hiperplasia fibrosa, pode ser qualquer coisa. Mas também não adianta você focar muito, perder muito tempo tentando fazer esse diagnóstico diferencial do clínico, porque não muda a sua conduta. E você tem que ser prático, você tem que ser objetivo. O ponto inicial aqui, fundamental, é você fazer a adequação bucal, uma boa pele, tem que zerar a placa, tem que ver se não tem bolsa lá para dentro, tem que zerar tártaro. E aí, quando você remove o componente inflamatório, fazendo uma boa periodontia, essa lesão já diminui tremendamente de volume. Por que isso diminui de volume? É a base do processo, inflamação da edema, inflamação da hiperemia, abre vaso. E se você tem placa e tártaro acontecendo ali, vê bem, sem entrar no mérito do diagnóstico diferencial, tá? Se é hiperplasia fibrosa, granuloma piorogênico, isso vai ser, nesses casos assim, pequenininho, isso é um rolo pro patologista, ele que vai ter que resolver o que é, não é a gente. A gente tem que fazer uma boa odontologia ali. Depois dessa fase, que você vai fazer o tratamento gengival ali, periodontal, vai deixar passar uma semana, 10 dias, posso usar Periogard aqui, posso usar clorexidina associado,
para diminuir, para ajudar nesse processo de controle, perfeito, pode usar. Aliás, sempre que vocês forem fazer cirurgias em gengiva, remoção dessas lesões, se vocês fazem um período de adequação antes com clorexidina, de 5, 6, 7 dias, a cirurgia melhora tremendamente. Porque se você está reduzindo o componente inflamatório, anti-inflamatório, o clorexidina, claro que não, né? Mas você está tirando as bactérias que são a causa da inflamação. E aí depois vai sobrar algo, vai sobrar um volume ali, provavelmente, pelo tamanho que essa lesão já tem, e aí não tem jeito. Se sobrar um volume ali, você vai ter que fazer a remoção cirúrgica. E aí eu dizia antes, né, do diagnóstico diferencial aí final, isso aí vai sobrar para o patologista. Então, uma gengiva que cresceu, a gente vai tirar e vai jogar no balde. Não, nunca vai jogar no balde. Então, esse caminho tem que estar montado, você tem que ter um frasquinho de formol no consultório, o laboratório manda entregar para você, é só ligar e pedir, o motoboy vai lá, todos eles fazem isso. E vão ficar felizes da vida, que depois você vai mandar o material para eles. Faz parte do tratamento correto do paciente. Então, aí, resolveu a parada do ponto de vista odontológico, primeiro, clínica, estômago inserido no mocho. Cara, resolver casos como esse, que às vezes você se assusta, você abre mão, mas você tem a base. Remover isso aqui cirurgicamente é tão complicado quanto fazer uma gengivectomia. E é tremendamente mais simples do que fazer um retalho para remover um siso. E é tremendamente mais simples que fazer um retalho para colocar um implante. Já tem técnica que é minimamente invasiva, vai ter a guia, não precisa fazer o retalho. Tá, tudo bem. Para colocar o implante, tá valendo. Mas mesmo assim, mesmo que você não faça o retalho para colocar o implante, isso ainda é mais simples, porque não vai ter osteotomia. Você não vai precisar manipular tecido ósseo. E a base do processo, a gente está sabendo que é a inflamação. Tem aquelas paradas que nem sempre a coisa é tão simples assim. E uma lesão como essa, assim, no palato do paciente, essa área avermelhada, isso aí tem um nome genérico. E quando tem um nome genérico, sempre a gente tem que ter cuidado, né? Porque o nome genérico, ele descreve genericamente. Ele está se referindo a muitas situações, a muitas alterações. Então, se chama genericamente de estomatite protética, porque tem uma prótese associada ali. Pode ser candidíase? Pode. Aí você trata candidíase e não só. PBNO, inflamação. É evidente ali o sinal inflamatório, né? Isso está muito hiperemiado, está muito eritematoso, né? Muito vermelho. Você sonda ali, pega a sonda exploradora, corre as costas da sonda na área vermelha, se tiver fungo vai colecionar, mas às vezes você vai fazer esse tratamento de qualquer maneira, e aí entra no resto das possibilidades, que são multifatoriais. Muita gente considera e descreve essa situação como alergia ao acrílico. E o problema é que você não consegue confirmar isso sem trocar a prótese, mas isso vai ser obrigatório. Então, pode ser uma questão irritativa local só da dentadura, não está relacionado à candidíase. Você pode ter as duas coisas associadas. Então, normalmente, você vai começar manejando, fazendo a questão de, supondo que isso seja fúngico, ou senão vai ter que substituir a prótese depois, nessa hipótese de que a explicação, né, para esse tipo de alergia é problema na mistura do monômero com o polímero. E aí, quando você tem muito monômero na formulação, acontecem essas irritações, né? Mas vê bem, gente, isso não tem uma comprovação 100%, né? Esse é um raciocínio lógico que a gente entende, mas que você não consegue necessariamente comprovar isso, né? Comprovar efetivamente que é isso que aconteceu. Mas acontece que com as substituições das próteses, na grande maioria das vezes, realmente o paciente cura. E olha só, né, dá um passo a mais no planejamento desse caso aqui, né? Qual seria a melhor solução de todas? A melhor solução de todas é implante, porque com implantes ali na região anterior e posterior, você vai eliminar a prótese, você vai eliminar o acrílico, seria a solução perfeita, né? E tem um bom volume ósseo ali. Já posso colocar os implantes? Faz o manejo primeiro da condição inflamatória, melhora essa saúde gengival, depois que você fizer essa melhora, isso é rápido. Se você tiver no exame físico ali, sondar, e não tem mais fungo que você colecione, pode pensar em fazer o procedimento sim.
Tem o lance do paciente ficar sem dentes e uma outra prótese provisória pode ser irritativa ali também. Então, às vezes, essas estomatites protéticas, a gente tem que ser um pouco ardiloso na condução do caso, assim, né? Tem uns truquezinhos para conseguir levar bem, mas são circunstâncias que, como a gente disse, né? A estômago está no mocho e a gente precisa resolver, junto com o tratamento final do paciente. Você vê uma situação como essa e o lance é falar de situação inflamatória. Isso pode ser de origem inflamatória? Essa pequena lesão elevada ali na gengiva, pode, mas também pode não ser. E justamente como a gente comentava há 2 casos atrás, daquela hiperplasia na gengiva ali, que podia ser um granuloma piogênico, podia ser uma hiperplasia, mas que não vai fazer diferença do ponto de vista clínico. A gente vai fazer aquele passo a passo de resolver a inflamação gengival, placa e tártaro, e aí o que sobrar vai ser removido. Nesse caso aqui, você não vai ter esse momento de fazer a adequação, causa, porque você não identifica a causa ali. E pode formar uma hiperplasia inflamatória nessa posição, sem que você tenha uma causa evidente. Pode, porque você pode ter tido essa causa que atuou em algum momento. Ela pode ter sido um trauma, o paciente pode ter se machucado com um palito de dente naquela posição mais inferior ali. E aí contaminou, e aí o organismo reagiu um pouco mais, e aí vai formar uma lesão que é um granuloma piogênico. Mas também pode ser um papiloma, com aquele aspecto ali, também pode ser um papiloma. É difícil você ter fibroma, assim, que não é tão redondinho, tão bonitinho, mas também pode colocar na sua lista de diagnósticos diferenciais. Então, tem circunstâncias que mesmo a hipótese da natureza inflamatória do caso, ela não é tão evidente, ela não está confirmada, mas a nossa condução ela vai ser muito parecida. Aqui você não vai identificar a causa, mas você vai remover a lesão também, e também é uma remoção extremamente simples ali, né? Vai gastar 3 gotas de anestésico, de um lado e de outro, não infiltra na lesão, infiltra do lado, uma incisãozinha de um lado e outro, dá uma descoladinha, dá um pontinho ali, tá pronto o caso. E aí manda para o patologista resolver a parada. Então, muito simples da gente começar, muito simples da gente resolver. Como aquele caso da estomatite ali, da protética que nós vimos antes, que você tem, de novo, um nome genérico, gengivite descamativa. Nessa gengivite descamativa, você vê que a gengiva toda está comprometida. Bom, a gente está falando de inflamação, a gente está falando de remover causa. E qual é a causa aqui? Tem situações que são armadilhas, e aí você pode confundir os processos, e esse é um dos casos que você pode estar frente a uma armadilha. Isso é inflamatório? É inflamatório, mas é um processo autoimune. Então, você tem a mesma galera da inflamação que está agindo de forma diferente, e é sempre linfócito, né? Os linfócitos são os caras que estão sempre metidos nas confusão. É a célula-alvo do HIV, é o cara que faz a inflamação crônica, e na maioria dos processos autoimunes, é eles que estão na jogada. É a síndrome de Kemplan, é assim na afta, é a pênfigo, aí a gente não sabe, mas tem linfócito também. E esse é um caso, então, que na gengivite descamativa, você está descrevendo uma manifestação de uma patologia autoimune, que pode ser o líquen, pode ser o pênfico, pode ser o pemphigoide, qualquer uma dessas alterações autoimunes que dão essa gengivite que vai soltando, vai descamando. Começando com as lesões inflamatórias, porque elas são mais fáceis, pelo contrário, as lesões autoimunes são as mais difíceis, mas essa é uma armadilha para você estar atento quando você pega um caso como esse, porque manejar esses casos de natureza autoimune, sim, eles são um pouco mais complicados, vai ter que usar corticoide tópico, corticoide sistêmico, às vezes você pode associar a laser terapia, enfim, aí os protocolos são um pouco diferentes, mas não são casos que você vai identificar a causa, que a gente comentava de inflamação, né? Identificar a causa para remover, para resolver, porque é o próprio sistema imunológico que está se confundindo e fazendo essa agressão. E também tem circunstâncias onde você tem esse agente da inflamação de forma muito clara ali, muito evidente. O paciente colocou a prótese provisória, está nesse período de usar a prótese provisória,
e a prótese provisória é o agente causal. Cara, isso aí, gente, é a base, chão de inflamação, né? A causa está ali atuando, e se você não solucionar a causa do processo, você não vai curar a lesão. Então, às vezes, isso começa como uma úlcera traumática, vai depender de quanto essa agressão for mais ou menos intensa e da capacidade do organismo reagir, e vai ter circunstâncias que você já rapidamente vai desenvolver uma hiperplasia fibrosa ali. Então, esses são casos que de maneira nenhuma precisa de alguém mais treinado, não sei, que são coisas simples do consultório ser resolvidas, né? Fazer o ajuste da prótese, mas eu estou achando aquilo ali feio, porque aquilo ali tem uma área branca no meio ali, né? E a gente tem medo de área branca. E área branca, sei lá, se não é uma leucoplasia, cara, tenha calma. Você tem tempo para fazer o seu processo de diagnóstico e tratamento aqui. A prótese está ali, está atuando ali em cima. Mas será que não apareceu? Não, gente, né? Vamos fazer o passo a passo. Então, você tira a prótese, faz o ajuste, e aí você tem que dar um tempo para a mucosa cicatrizar. Que tempo é esse? Bom, a gente remove as suturas dos nossos pacientes em 7 dias. Se aquilo ali vai desaparecer em 7 dias, talvez não, mas tem que melhorar consideravelmente. Posso tratar com alguma coisa? Úlcera crônica? Sim, pode tratar, principalmente se isso realmente é crônico. Como é que a gente vai tratar a úlcera crônica? O que ajuda a perpetuar a úlcera crônica? O que ajuda a perpetuar a inflamação? Alguma causa. E a causa aqui, além da dentadura, é você ter infecção secundária, porque a boca é um ambiente muito contaminado e, com frequência, você vai ter essas questões de infecção secundária acontecendo na lesão, e cada vez que você favorece o processo, tirando a infecção secundária, é justamente aquele primeiro casinho que a gente viu da hiperplasia lá, junto ao colo do 45. Você tira o componente inflamatório, reduz de volume, reduz hiperemia, reduz edema. Então, olha só, o raciocínio todo é da gente lembrar assim, a gente faz isso para tratar gengivite, para tratar periodontite, para tratar os problemas endodônticos, né? E quando a gente vai para a mucosa, a gente não pode perder essa base. Essa maneira de fazer a abordagem, ela é a mesma, né? Tira a causa, tira a infecção, ajuda o processo a acontecer, porque para que a inflamação se resolva definitivamente, é o organismo também que vai fazer isso, né? A gente não tem um botão de liga e desliga para você resolver o processo. Mas a gente pode ter tranquilidade para manejar esses casos. Por isso, então, que nós temos, vou começar pelo fácil, porque o fácil, as lesões inflamatórias, a gente está acostumado com isso. Qual é as armadilhas? Revisando. As armadilhas é quando você não faz o discernimento da infecção junto, e se essa infecção precisa ser manejada separada. E a segunda armadilha é quando você tem essas alterações autoimunes associadas, porque aí o manejo tem que ser diferente, e aí você faz o manejo tradicional aí de inflamação e acaba não dando certo, né? E aí a gente se frustra. Então, essas são as duas principais armadilhas. Quais são as coisas, mais uma coisa errada que a gente pode fazer, eventualmente, é achar que vai resolver com anti-inflamatório. Então, a gente discutiu isso antes, né? Não é com medicação. O anti-inflamatório ele não vai acabar com o processo. O que acaba com o processo é tirar a causa. O anti-inflamatório vai te ajudar na sintomatologia. E aí, olha só, quando isso acontece no tecido ósseo, você tem reabsorção, tem aquela confusão toda acontecendo lá. Mas, gente, os processos biológicos são os mesmos, né? Tem que remover causa. Você vê ali a osteomielite que está acontecendo dos dois lados da mandíbula, né? Um paciente que foi irradiado, então isso é osteoradionecrose, mas é processo inflamatório como o resto, vai ter as complicações, as dificuldades aqui muito maiores, mas a gente tem a base e o fundamento do processo inflamatório. Então, a lógica de tratamento das lesões inflamatórias, ela vai ser sempre a mesma. Mesmo quando você tem casos assim, olha só, uma amidalite, a gente não trata amidalite, né? Inclusive, eu só fiz essa foto porque era uma das minhas filhas, e olha como está intenso lá, mas tudo que você está vendo lá é sinal inflamatório, muito evidente, né? Você vê hiperemia, vê edema e vê aquelas placas que indicam presença bacteriana
e aí você vai ter que ter associação para poder, então, remover a causa, né, e ser efetivo no seu resultado. E aí, um comentário importante, por isso eu puxei a amidalite. A gente vê uma tendência de prescrição, pelo menos aqui onde eu trabalho, né, na região que eu trabalho. Na região aqui onde eu trabalho, tem uma tendência muito grande de prescrição de clavulanato para os problemas odontológicos, dentários. E isso talvez venha dessa questão de os otorrinos manejarem, às vezes, as amidalites com clavulanato, que aí você tem a associação muito semelhante ao que existia antes com o Bactrim, que você tinha associação com sulfa, que você tem um antibiótico como a ampicilina ou a amoxicilina associada com ácido clavulâmico. Mas isso não é muito adequado para a microbiota bucal. Ah, mas é ali do lado? Sim, mas muda a microbiota. Quando a gente vai escolher, e aí, então, a dica final da nossa conversa, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é a microbiota que costuma aparecer nessas infecções odontogênicas complexas. Porque a escolher adequadamente o antibiótico está relacionado a você saber, ou você reconhecer qual é a microbiota que está acontecendo nesses problemas bucais. Então, vê bem, você tem 5% ali de bactérias aeróbias, 35% de anaeróbias nas infecções complexas, e a associação é o que predomina, 60% você vai ter as duas populações. E dentro disso, cocos aeróbios gram-positivos, cocos anaeróbios gram-positivos, bastonites anaeróbios gram-negativos. O que eu vou escolher? Bom, tá aí a fórmula. Escolhe alguma coisa que vá contemplar essa galera toda. Então, mas você precisa saber com clareza que você vai ter aeróbios e anaeróbios e dentro daquela população ali. E é por isso que o ácido clavulâmico, o clavulanato, ele não está tão indicado, embora em alguns lugares a gente perceba que ele está sendo meio que o antibiótico da moda, assim, quando a gente quer resolver esses casos de inflamação que estão associados à infecção, né? Então, o foco era justamente a gente resolver os casos pequenos, os casos mais simples, mas é muito importante, essa era a grande dica, deixar aí essa orientação, né, da microbiota. E aí, gente, estamos chegando bem no finzinho do nosso tempo. Eu quero convidar vocês para a live de amanhã. Amanhã a gente vai fazer uma parte bem filosófica também, mas muito importante, que é a questão assim, diagnóstico imediato, solução imediata. E nem sempre as coisas têm esse desdobre, né, esse acontecimento. E como você vai construir, ou desconstruir, é melhor, como a gente vai desconstruir essa questão de diagnóstico imediato, solução imediata, e vamos fazer esses raciocínios da mesma maneira que a gente fez hoje, trabalhando com caso clínico, de uma maneira bem prática, dentro do enfoque que vai ter o nosso workshop, né, de estômago no mocho. Como é que a gente vai fazer esses raciocínios no consultório e como vai fazer a condução dos casos no consultório, de forma direta e objetiva. Então, muito obrigado a todos vocês. Ainda tem tempo aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem alguns minutinhos. Dá para tocar alguma pergunta ainda aí. E amanhã eu vejo vocês de novo. Muito obrigado, Jefferson. Obrigado por compartilhar os conhecimentos. Rita, palmas para você também. A Rita, cirurgia bucofacial, sempre nos acompanha, foi nossa residente. Doutora Vera, lá de Fortaleza. Doutora Agnella, eu vi que entrou antes. Doutora Agnella é de Angola. Olha, uma banda, doutora Agnella, grande amigo. Obrigado, Agnella, obrigado. A Caterine foi nossa aluna de graduação. Hoje é o dia dos amigos, né? Tá sentindo em casa, assim, né? E estou em casa mesmo, né? Mas o dia é muito legal, muito bacana, assim, quando a gente vê tanta gente. Com antibiótico melhor para amidalite é o clavulanato, mas para infecção odontogênica, não. Né? Para amidalite, embora a gente está aí mexendo na área que não é nossa, né? Então, lá ele vai bem, mas para as questões bucais ele não é tão bom assim. Aí você precisa ter alguma coisa para aeróbio, para anaeróbio, você pode usar amoxicilina e clindamicina, ou nem associar, porque a clindamicina funciona bem sozinha também, ou você pode usar o metronidazol, e aí tem que ser sempre associado com algo de amplo espectro, como ampicilina, amoxicilina ou a cefalexina, mas aí para a boca.